Você sente que está vivendo ou apenas existindo? Eu já fiz um vídeo bem curto sobre isso, mas agora eu quero me aprofundar em um vídeo um pouquinho mais longo e tentar passar minha visão do que eu penso sobre isso, sobre viver versus existir. Teve um momento da minha vida que eu estava apenas existindo. Eu vou contar como era a minha rotina. Eu acordava 5, 6 horas da tarde, comia alguma coisa, assistia uma TV. Às vezes saía, dava uma voltinha na rua, voltava pra casa, voltava pro quarto, ficava a noite inteira jogando alguma coisa, ou assistindo alguma coisa, ou consumindo conteúdos completamente fúteis, conteúdos que não agregavam absolutamente nada na minha vida. Então, será que nessa fase da minha vida que eu estava vivendo ou existindo? A resposta já é clara. Eu acredito que muitas das pessoas que vê essa parte já vão se identificar. Talvez você que esteja vendo esse vídeo agora, talvez você esteja passando pela mesma situação que eu passei há uns anos atrás, em que eu era assim. Eu não via a luz do dia, eu não via a luz do sol. A minha vida era quarto, era comer, tomar banho, assistir algo ruim, jogar um jogo ruim, consumir músicas ruins, tudo isso para me distrair ao máximo daquela existência que eu estava odiando, sabe? E foi uma fase que durou anos, não foi uma fase que durou um mês. E ela passou. E como ela passou? Vou tentar falar um pouco sobre, e talvez a minha intenção nesse vídeo seja ajudar pelo menos uma pessoa a sair dessa situação que eu estava. Obviamente, eu não fui, eu não fui diagnosticado com nada, porque nem médico eu procurava para nada. Mas, obviamente, eu estava em um quadro depressivo. Eu não tinha vontade de sair da cama, eu treinava, eu tinha parado de treinar, não tinha ânimo para ir na academia, eu tinha perdido o ânimo para fazer as coisas que eu gostava de fazer. Vou subir por aqui, deixa eu ver onde é que eu subo. Ah, eu acho que eu vou reto aqui, ali deu uma subidinha. Eu já não estava fazendo coisas que eu gostava de fazer, coisas que me davam ânimo, coisas que eram boas pra mim, sabe? E que eu gostava antes. Eu tinha perdido completamente a vontade de realizar essas coisas. Porque a minha única vontade era dormir e não acordar mais. Olha como isso é pesado, né? Imagina a existência de uma pessoa em que ela queira simplesmente dormir. Só dormir o dia inteiro e não levantar mais da cama. E quando ela levanta, aquilo é um desafio enorme para ela. E ela quer voltar a dormir de novo. Por quê? Enquanto ela está dormindo, ela não sente nada. Enquanto ela está dormindo, ela não sente angústia, não sente tristeza, não sente fome, não sente frio. Enquanto ela está dormindo, ela está existindo, ela está sobrevivendo. Era esse modo que eu já me encontrei um dia, no modo de sobrevivência. E o que eu fiz para sair disso? E como que eu cheguei à conclusão que eu estava assim? Teve uma vez que do nada eu me levantei da cama, falei, quer saber? Hoje eu vou dar uma volta em outra cidade. Não vou sair na cidade que eu moro. Peguei um ônibus, fui para outra cidade. Cheguei lá, estava sozinho, obviamente. Comecei a observar as pessoas. Comecei a observar moradores de ruas. Eita, tem que ver aqui onde é que eu vou pisar, se não caio. Pera aí, deixa eu subir isso aqui. E eu já termino. Acho que eu vou pra lá, porque aqui acho que eu vou fazer muito barulho. Passando muito carro ali atrás. E eu comecei a observar as pessoas da rua, sabe? E eu comecei a observar muitas pessoas que estavam alegres,
E eu comecei a questionar o porquê que elas estavam alegres e eu não. E o pior, o pior, por que que elas estavam alegres numa condição muito mais pior do que a minha? Porque eu tinha uma casa, uma mãe que me ama, uma avó que me ama, não faltava nada dentro de casa, e mesmo assim eu estava nesse estado. E eu vi pessoas morando na rua pedindo dinheiro para se alimentar numa felicidade tremenda. Eu comecei a observar isso e eu comecei a sentar com elas e trocar ideia. Comecei a conversar sobre a vida, como que era, como que elas se mantinham felizes, o que elas faziam para fazer dinheiro. Nessa época, obviamente, eu estava desempregado. Um deles virou para mim e falou: olha, eu vendo bombom na rua, eu vendo as coisas e tudo, para conseguir um dinheirinho para levar para dentro de casa. Tenho família, tenho um filho pequeno e eu não posso deixar faltar. E eu vendo sempre com um sorriso no rosto. Isso foi em um domingo de 2021, eu me lembro. Na segunda-feira, eu acordei, pedi R$ 20, minha avó emprestado, comprei um pote de paçoca e fui na rua, comecei a vender. A partir dali a minha vida mudou completamente. E não por questões financeiras, mas eu vou falar o que mudou. Eu comecei a vender as coisas na rua, comecei a perder a timidez de trocar ideia, comecei a perder a vergonha, a fobia social, comecei a aprender a falar um pouco melhor. Eu acredito que eu ainda não falo muito bem, eu acredito que a minha dicção ainda não seja extremamente boa, mas espero melhorar com o tempo. Pra onde é que eu vou, hein? Acho que eu vou por aqui. E eu aprendi isso devido a me movimentar, devido a observar outras pessoas, devido a sair do meu quarto e a ver que tinha pessoas em condições piores que a minha, sendo muito mais felizes do que eu. E aí eu tomei uma atitude, e essa atitude mudou a minha vida completamente. E foi a atitude mais simples do mundo, que foi vender uma paçoca no meio da rua. Quem, em 20 e poucos anos de idade, faz isso? Então não era por necessidade financeira, não era por necessidade econômica, até porque vender paçoca na rua não enriquece ninguém, ninguém mesmo, sabe? Eu comecei a vender para começar a falar com as pessoas, para começar a encontrar pessoas na rua e a começar a ver a vida como ela é, a ver a vida fora do meu quarto, fora daquela zona de conforto que eu não estava nada confortável, sabe? E ali eu comecei a aprender muitas coisas, muitas lições. Eu comecei a aprender sobre a vida. Eu comecei a me alegrar com pequenas coisas. Eu me alegrei quando eu vendi a minha primeira paçoca. Fiquei muito feliz. Falei, caralho, eu sou um vendedor de fato, olha que incrível. Mas eu fiquei realmente feliz mesmo, de fato. Fiquei muito alegre. E com uma hora na rua, eu tinha vendido todas as paçocas que estavam no pote. Aquilo me deixou super animado. Aquilo me deu um sentido novo para a vida. E aí eu comecei a sair da fase de existir para a fase de viver. Eu não estou falando para você que talvez esteja existindo fazer o mesmo. Eu quero só que você encontre um motivo para viver. E talvez esse motivo para viver vai estar nas coisas que você menos espera na sua vida. Talvez o motivo para viver vai estar na coisa que você nunca imaginou. Vai estar em se desafiar. Vai estar em fazer algo que você nunca imaginou que iria fazer um dia. Talvez seja vender algo na rua. Talvez seja sair. Talvez seja ter a coragem para conversar com aquela garota que você sempre esteve afim. Eu sei disso. Mas para tudo na vida exige coragem,
e exige movimento. As pessoas que hoje deram certo na vida, muitas delas não foram porque são as pessoas mais talentosas do mundo ou tiveram as melhores oportunidades, as melhores sortes. Elas fizeram as sortes delas, elas fizeram as oportunidades delas, elas fizeram tudo isso que você chama de sorte, elas fez acontecer. E assim como eu mudei a minha vida, e não de uma maneira financeira, não tô rico, tô muito longe de estar rico ainda, mas um dia eu vou chegar lá. Mas só de ser um cara que só vivia na cama, só de ser um cara que era extremamente negativo, extremamente triste, para um cara extremamente positivo, alegre, que curte viver, que curte fazer isso aqui que eu tô fazendo agora. Eu gosto de gravar. Pode zoar, pode rir da minha cara, pode falar que eu não tenho nem 1.000 seguidores, pode falar que meus vídeos não viralizam, isso, aquilo, outro, mas é o que eu gosto, sabe? Eu gosto disso aqui. Eu gosto de pegar o celular, trocar uma ideia e tentar passar uma mensagem para alguém, tentar passar uma mensagem que eu gostaria de ter escutado quando eu tava naqueles momentos mais difíceis da minha vida e que eu não tinha ninguém para trocar ideia e que eu não encontrava também nenhum conteúdo que falava sobre isso. Você vai encontrar na internet muito conteúdo de autoajuda, muito conteúdo motivacional, mas poucos deles vão ser verdadeiros. Muitos vão ser baseados em livros, poucos baseados em realidade. O que eu estou fazendo aqui, passando essa mensagem, é baseado na minha realidade. É algo que eu vivi. E eu espero de verdade que esse conteúdo ajude pelo menos uma pessoa. Uma. Sério, se ajudar uma pessoa. Se uma pessoa me mandar mensagem falando, olha, Eric, eu tava na mesma situação que você tava, eu assisti seu vídeo e hoje eu mudei a minha realidade. E não é mudar de forma financeira, mas é mudar o jeito de viver, é mudar da fase de estar vivo para viver de verdade, sabe, de estar existindo, desculpa a palavra. É mudar, sabe, isso, de só existir para começar a viver de verdade. Se uma pessoa me falar que esse vídeo que eu tô gravando aqui ajudou ela a isso, eu já vou ficar muito feliz, vou me sentir o homem mais rico do mundo, porque isso deu certo para mim. Eu espero que dê certo para alguém. Mas eu não tenho uma fórmula mágica, não tenho como eu te falar o que você deve fazer para isso acontecer. Eu não posso te falar que você tem que vender paçoca para mudar esse interno dentro de você. Mas eu posso te falar algo, e essa coisa realmente muda, que é você sair, que é você se desafiar, que é você levantar da cama e andar no meio da rua. Converse com as pessoas, converse com os mais velhos, são pessoas mais receptivas. Passe perto de uma pessoa, deseja boa tarde, bom dia, boa noite. Senta perto de algum mendigo, troca uma ideia com ele, vê a visão que ele tem do mundo. E assim você vai conhecer pessoas, vai conhecer histórias, vai começar a sair cada vez mais. E você saindo cada vez mais, você vai ter mais ânimo para viver, ao invés de só existir, sabe? Então, faça isso, faça por você mesmo, por favor. Não sei se precisa de remédio, não sei se precisa de algo milagroso, não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu já tive num momento extremamente ruim e eu consegui sair sem absolutamente remédio nenhum, sem nada. Eu saio porque eu tomei uma atitude. Então, eu espero que você faça isso, que você passa a viver a partir do momento em que você toma uma atitude, que você deixe de só existir e comece a viver de verdade a vida que você merece. E ao longo do tempo, de pouquinho a pouquinho, você vai começar a construir objetivo, coisas, começar a trabalhar, começar a correr atrás de coisas
que são importantes na vida, e aos pouquinhos a sua vida vai entrando no eixo. Eu tenho certeza disso. Eu não tô falando como coach, papo motivacional. Eu tô falando porque eu fiz. E hoje eu tô fazendo, sabe? Então, sai do quarto, vá ser feliz. E se você por acaso chegou até aqui, muito obrigado. O seu tempo, ele é muito valioso para mim. Tamo junto, curte, comenta. Até a próxima.